Olá pessoal! Neste vídeo estou apresentando a psicoterapeuta Elizabeth Zamerol, que faz uma interessante abordagem sobre como controlar a ansiedade em tempos de coronavírus. Fiquem até o final. E não se esqueçam de dar aquele like para fortalecer o meu canal. Fiquem com Deus e muito obrigado. Você se percebe no controle de você mesmo, no controle da sua mente e usa o melhor do seu potencial e dos seus recursos para viver melhor e esses momentos de crise? Então fique comigo. Olá, como vai você? Fico muito feliz de você esteja hoje aqui comigo neste vídeo e agradeço então a sua presença. Este canal fala geralmente sobre relacionamentos afetivos e também falamos sobre autodesenvolvimento, até mesmo porque o autodesenvolvimento é fundamental para relacionamentos mais saudáveis. Por outro lado, estamos num momento hoje muito especial da nossa humanidade. Hoje estou gravando em 22 de março, momento em que a maioria do nosso povo está em casa, recluso, em isolamento social, que foi uma orientação governamental para que as pessoas se protejam do coronavírus. E é uma situação muito difícil e muito delicada para muitas pessoas. A maioria das pessoas vive mais para fora, vive mais para o mundo, vive mais fora de casa. Então esse é um desafio bastante grande para muitas pessoas. E sendo psiquiatra e psicoterapeuta, eu já tenho recebido aí muitas demandas de pacientes preocupados, ansiosos, sem saberem muito bem como se conduzir nesse momento, alguns com as tendências de compulsões, até mesmo compulsões alimentares, compulsões de compras. Então, eu vou fazer alguns vídeos nessas próximas semanas, buscando ajudar essas pessoas a conduzirem melhor a sua mente. E quando a gente fala de conduzir a mente, pode parecer uma coisa estranha, mas não é. Porque a nossa mente ela tem duas possibilidades, ou algo no meio do caminho entre essas duas possibilidades, que é, ou a gente deixa a mente solta, então ela fica aí à vontade, os pensamentos vêm, funcionam, vamos dizer, de maneira automática e aleatória, ou a gente voluntariamente decide que vai conduzir a nossa mente, que vai fazer com que essa mente vá por um certo caminho que é melhor para a gente. Como é que funciona geralmente a mente? Como eu disse antes, de uma maneira automática. E qual é a prioridade da mente? Geralmente, o risco, o perigo. Veja só, por que existe isso? Porque é para a nossa sobrevivência. Então, assim, obviamente que o nosso cérebro foi desenvolvido durante anos para proteger o nosso corpo e a nossa vida. Tudo que coloca em risco essa sobrevivência se torna prioridade imediata e é como se o cérebro nos mandasse um sinal de alerta para que a gente tome providências. Num momento como esse, em que vemos que não é apenas o risco de pegar a doença do coronavírus, mas também uma série de outros riscos que aparecem, recessão econômica, perda de entes queridos, desemprego, risco de falência, perda financeira para muita gente, risco de não poder pagar o aluguel porque a loja não está aberta, como é que se eu não vendo, eu não tenho como pagar o aluguel, muitas pessoas não têm reserva financeira. Então, tudo isso fica vindo na nossa mente e uma série de outras notícias que a gente escuta por aí, que faz com que a gente tenha muitas emoções negativas. E a gente pode entrar em estado de sofrimento, podemos ter crises de ansiedade, depressão, irritabilidade, podemos começar a brigar, a degladiar com os familiares em casa. Muitas vezes os próprios relacionamentos em casa não são saudáveis, não são leves. Então, quando a gente deixa a mente assim solta e vem tudo isso de uma maneira meio desordenada, a gente até faz uma brincadeira quando a gente fala do funcionamento da mente, que ela parece como as árvores, pode imaginar umas árvores e um monte de macaquinho pulando de galho em galho para lá e para cá? Então a mente parece assim, vem um pensamento, vem outro, eles não têm um encadeamento entre si necessariamente, mas daí
auxiliados pela nossa fantasia e a imaginação, a gente começa então a escalar para situações até mesmo catastróficas. Isso significa que a nossa mente pode ser tóxica e a gente pode fazer autointoxicação através da mente, através dos pensamentos. Uma coisa que é importante observar também é que esses pensamentos que vêm de maneira aleatória ou automática, muitas vezes eles são pensamentos que foram registrados, condicionados à nossa mente lá na infância. E, portanto, muitas vezes eles são obsoletos, eles não estão exatamente adequados à realidade atual. Mas diante do medo e dessas emoções negativas, eles podem vir de maneira repetitiva, não é assim? E fica vindo e vindo e vindo, buscando que a gente faça alguma coisa. Sempre esse o objetivo. Sinal de alerta dizendo perigo, perigo, faça alguma coisa. A ideia é acabar com o risco iminente. Espero que você tenha compreendido como é a nossa mente quando ela está solta. Então, tudo isso que eu acabei de explicar é essa mente que não está sendo conduzida. Como é conduzir a mente? É quando você decide voluntariamente, deixa eu refletir. Então, a palavra-chave que nós vamos usar hoje é reflexão. Quando você decide refletir, você está querendo usar o melhor dos seus recursos, tanto mentais como das informações disponíveis. Quando a gente faz isso, a gente usa a nossa inteligência para raciocinar com critérios. E quais são esses critérios? Começa, naturalmente, usando dados de realidade. Significa o quê? Eu preciso ficar no aqui e agora. Se tem alguma coisa que é deletério num momento como esse, é a gente ficar fazendo previsões em cima de dados que a gente não tem. Ok, aí você fala assim, não, mas eu escutei as previsões governamentais, eu escutei as previsões de boas fontes de informação, e elas dizem que a situação é feia, que vai morrer muita gente, que as perdas financeiras serão enormes. Veja, gente, é previsão. O que você faz? Por que você precisa de previsão? Para se planejar, não é para ficar sofrendo por antecedência e já imaginando que vai acontecer tal coisa com você lá na frente. As previsões são sempre uma média e os cientistas fazem previsões, os políticos, os técnicos fazem previsões justamente para buscar atuar em cima daqueles cenários possíveis do futuro, para que não aconteçam, ou para que aconteçam de maneira mais minimizada, ou com menos consequências possíveis. Mesmo as previsões não significam certeza de nada. Agora, imagine nós pensando na nossa vida, no que vai acontecer lá na frente. É uma péssima viagem. Então, quando você está muito lá na frente, você está na viagem, você está na fantasia, você está na imaginação, você está no pensamento solto. Então, volto a dizer, conduzir o pensamento é ficar no aqui e agora, exercitar isso todo dia. Nos grupos de mútua ajuda, a gente tem uma frase que diz assim, só por hoje, eu fico no dia de hoje com o problema de hoje para eu resolver. Então, a minha pergunta, usando dados de realidade, pode ser para conduzir a minha mente. Por exemplo, assim, ok, eu tenho comida em casa, eu tenho teto, eu tenho recursos ainda, eu não tenho, como é que eu vou fazer? Hoje, qual é o meu planejamento para que eu consiga lidar com o dia de hoje, com o problema de hoje? Eu me sinto solitária, eu me sinto ansiosa, o que eu vou fazer com isso agora? Isso é conduzir a mente. E é óbvio que se eu estou refletindo, se eu realmente coloco a minha consciência para atuar da maneira mais inteligente possível, eu vou buscar os meus recursos de agora, porque eu tenho os elementos para pensar. Eu tenho dados e elementos, eu tenho tudo o que está me acontecendo agora para pensar o que eu posso fazer nesse momento para diminuir meu estado de ansiedade, para diminuir a minha depressão, para diminuir esse mal-estar de hoje. Então, quando a gente reflete, a gente usa uma lógica, vai encadeando ideias, usa o senso crítico equilibrado. E de onde vêm os dados de realidade? Primeiro, de informações externas. Quando a gente fala disso, de informações externas, precisa ter muito cuidado na filtragem das informações. Existem fontes confiáveis. E a gente, às vezes, escuta alguma coisa que parece confirmar a nossa crença, então parece uma ideia interessante para a gente, mas nem sempre é uma fonte confiável. Então você recebe pelo WhatsApp uma série de informações, está todo mundo mandando uns para os outros. E a grande pergunta é, quem está falando isso? Quem é essa pessoa? Qual é o currículo dessa pessoa? Então, assim, não é para acreditar só porque, mas eu conheço, eu vi falar, ela parece uma pessoa legal. Não, não é isso, gente, nesse momento.
precisamos de dados os mais objetivos e confiáveis. E quando eu reflito, eu vou também levar em consideração, para atender a minha necessidade nesse momento, os meus valores, os meus objetivos, respeitando toda a minha individualidade. Além disso, quando eu reflito, eu levo em consideração todos os elementos disponíveis, não apenas os elementos negativos, ou não existe um foco tão fechado no que é negativo do que está acontecendo. Eu considero tudo, então eu amplio a minha visão. Olhar somente para a pior parte é exatamente o que a mente solta faz. E para que refletir? Qual é o objetivo ou os objetivos disso? Se possível, resolver questões desse momento, tirar conclusões que tornem a minha vida melhor nesse momento, que tornem o meu bem-estar mais perene, que eu não comece a descer uma escalada de estado emocional ou mental de sofrimento atroz. Então, qual é, em resumo, a grande vantagem entre deixar o pensamento solto ou eu conduzir o meu pensamento? Geralmente, o processo da reflexão me acalma, me mostra caminhos que eu não tinha pensado antes e é basicamente criativo e positivo. Então, a grande pergunta que eu deixo para você é: você se percebe no controle de você mesmo, no controle da sua mente e usa o melhor do seu potencial e dos seus recursos para viver melhor e esses momentos de crise? Se ainda não está conseguindo fazer isso, a resposta é muito simples. Treine, treine, treine 24 horas por dia. Então, escorregou para o pensamento solto, volta, não, deixa eu refletir. Escorregou para o pensamento solto, não, deixa eu refletir. Deixa eu refletir aqui e agora. Treine isso e você verá como isso pode lhe ajudar a passar por esta crise ou qualquer outra na sua vida. Importante eu dizer que hoje estamos falando a partir da situação do coronavírus e todo mundo isolado em casa, mas que esse vídeo serve para qualquer situação de crise na sua vida e não só. Serve para a sua vida de um modo geral, porque conduzir a nossa mente tem muito a ver com conduzir a nossa vida. Espero aqui ter contribuído um pouco para que você viva esse momento de crise de uma maneira mais suave, de uma maneira menos sofrida possível e, quem sabe, aprendendo muito com esse momento, porque todas as situações de crise nos apresentam também possibilidades e oportunidades de aprendizados e de desenvolvimento de virtudes importantes. Agradeço então pela sua presença novamente. E se você gostou desse vídeo, peço que você dê o seu like, gentilmente, que compartilhe esse vídeo com pessoas que você já começa a perceber que estão ficando ansiosas, ou preocupadas, ou muito fora do seu controle normal. Peço também que você deixe o seu comentário. Vamos conversar através dos comentários. Eu percebo que quando você escreve, você ajuda muitas pessoas que também estão lá tentando entender melhor o que fazer num momento como esse. E se ainda não se inscreveu no canal, aproveite agora e se inscreva. Clique no sininho para receber as notificações. Que você tenha momentos mais leves possível dentro desse momento difícil que nós estamos vivendo aqui no mundo. Beijos para você. Tudo de bom. Até o próximo vídeo.